Sejam muito bem-vindos ao seu momento semanal de provocação suave, humor corporativo e verdade na ponta da língua, mas dita com jeitinho, hein? Aqui é o Gentilmente Afiada Podcast. Quem fala sou eu, a Camila, e eu vou te apresentar a comunicação não violenta, a famosa CNV, na prática, sem floreios e direto ao ponto. Porque saber se comunicar com clareza é muito mais do que ser bonzinho. É saber o que dizer, como dizer e ainda sair com respeito e resultados. E bora pro episódio de hoje, que é um dos temas que eu mais estava ansiosa para debater, que é a pessoa sincerona que ninguém suporta. E vamos combinar? Se todo mundo se afasta de você por causa da sua sinceridade, se todo mundo fala que você tem um aspecto de brava, que você fala de uma maneira grossa, que você é hostil, que você é antipática, cara, talvez o problema não seja a verdade em si, né? A verdade que você diz, mas sim a forma como você se sente superior por dizer. E você pode perceber, eu não era realmente esse estereótipo, mas eu sempre fui taxada de mais grossa, mais diretona, não sincerona, mas era a pessoa que não ficava floreando muito pra falar as coisas, sabe? Mas eu não era, assim, arrogante, nem me achava superior por causa disso, nem nada. Eu só gosto de realmente ser mais objetiva, porque eu tenho sede, tenho pressa. Eu quero resolver as coisas o mais rápido possível, porque pra mim tempo é primordial na minha vida, é extremamente importante e eu não gosto de perder ele com qualquer bobeirinha, igual ficar batendo papo por aí. Só que a gente vê muito o estereótipo da pessoa que fala, eu falo na cara mesmo, eu sou sincerona mesmo, eu não levo desaforo pra casa e não sei o quê. E ela se orgulha disso. E muitas vezes ela não é a pessoa que fala objetiva, que realmente quer solucionar. A fala dela não tem o intuito de resolver um problema. A fala dela tem um objetivo muito claro, que é de causar um constrangimento, é de ofender, é de dar uma lapada na cara de alguém. E única e exclusivamente isso, porque se realmente você quisesse ter um objetivo nobre de resolver uma situação, você não seria grosseiro a esse ponto, você não seria taxado de sincerão nesse nível, né? As pessoas não se afastariam de você. E assim, o mito da pessoa verdadeira, né? Sempre tem um personagem lá no escritório ou no seu ambiente de trabalho, ou às vezes até em nós mesmos, que carrega essa bandeira de eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ficar assim, eu não passo pano, eu falo mesmo. E isso é vendido como se fosse uma autenticidade, né? Como se a pessoa fosse super original, autêntica. Mas frequentemente é só ego. De verdade, é orgulho, ego e falta de filtro. No episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre essa figura, né? A sincerona que não mede palavras, que acha que tá fazendo um favor e não percebe que só tá sendo evitada, só tá sendo chata, insuportável, que ninguém suporta. E vamos tentar dar uma aprofundada aqui nisso, porque eu venho reparando um pouco mais nessas pessoas e tentando estudar o porquê delas serem assim e por que elas se orgulharem tanto disso, sabe? Eu cheguei a uma conclusão, óbvio que ela não é generalista, ela não é pra todo mundo, não significa que todo mundo que seja o sincerão partiu desse pressuposto, mas eu acredito que muitas vezes esse padrão de querer falar a verdade na cara de todo mundo e acabar ofendendo por hobby, muitas vezes ela vem de um lugar de insegurança, sabe? Se eu não for dura, eu não vou ser respeitada. Se eu não falar na cara, eles vão montar em cima de mim. Se eu não falar a verdade agora, se eu não ofender, eu vou ser a ofendida. E isso é muito triste, porque a pessoa, ao invés de ser empática, porque sabe que aquilo magoa, aquilo chateia, aquilo gera uma frustração e uma mágoa mesmo, e não fazer, justamente por saber que isso acontece, ela faz o contrário, ela fala, não, eu vou fazer primeiro, porque já fizeram tanto isso comigo, ou eu tenho tanto medo de que façam comigo, eu vou fazer primeiro para me sentir superior
em relação aos demais. Ou até de orgulho, né? Como eu já falei, eu sou a única que enxerga as coisas como elas são. Eu sou a única que tem coragem de falar na cara. E, gente, vamos lá. Não é, né? Você não tem coragem de nada. Você só tá demonstrando uma incapacidade de moldar sua comunicação conforme o meio. Você só tá sendo egoísta, porque você tá agindo como uma criança. Você tá agindo conforme a sua régua e não a régua do ambiente que você tá. Você não tá numa feira, você não tá falando com o teu brother. Você tá falando em um ambiente de trabalho, com seus funcionários, com a sua equipe, sabe, seus colegas. Não é uma baderna. É muito mais uma falta de interpretação, uma falta de tato e leitura do que uma genuína transparência. Não é que você tá sendo sincero, você só tá sendo mal educado. Vou te falar, viu? Um spoiler aqui que já tá mais do que óbvio. Ninguém gosta de trabalhar com alguém que parece um espelho quebrado, né? Só reflete rachadura dos outros. Então tudo que você tá fazendo tá errado. Tudo que você fez é incompleto, é ruim, é desprezível. E como que a gente identifica, né, esse espelho quebrado, essa sincerona do time? Ela sempre começa as frases com eu só tô sendo honesta, ou com todo respeito, ou eu posso dar minha opinião. Às vezes ela nem pede, né? Só vai, chega dando mesmo. Começa dando uma opinião que ninguém pediu, não foi solicitada, mas ela quer meter o bedelho, ela quer ter a última palavra, ela quer se envolver no assunto, né? Gosta de corrigir os outros e corrigir em público, tá? Porque no privado, ali, com o objetivo realmente de engrandecer, de melhorar aquela pessoa, de consertar algum erro. Não, ela quer corrigir na frente de todo mundo para humilhar mesmo, para falar para todo mundo que aquela pessoa é falha. Porque ela tem tanto medo das próprias falhas que ela precisa ressaltar dos outros para ver se as dela ficam um pouco mais encobertas. E usa muito a verdade como um escudo para evitar escutar os outros, né? Então ela gosta de ter a palavra, de estar envolvida, de dar a opinião, em detrimento de ouvir crítica, de ouvir opinião alheia, ouvir opiniões divergentes da dela, feedbacks às vezes negativos. E aí vem aquelas frasezinhas passiva-agressiva, né? Nossa, você tá muito diferente na reunião. Tá tudo bem mesmo? Tipo, aquela pessoa que vê que você tá desconfortável e fica cutucando, cutucando até você falar, até você se expor a nível de constrangimento mesmo, sabe? É desagradável. Ou, ai, acho que você não dá conta desse projeto, viu? Só tô sendo realista, tá? Você é muito inexperiente, você não vai dar conta. Ao invés de falar, poxa, então, você acabou de chegar, eu preferia que você tomasse conta desses projetos ou só observasse nesse daqui que é um pouco mais complexo, porque aí na próxima você já pega o jeito, já pega as manhas e consegue tocar sozinha. O que você acha? Tipo, você não precisou mentir pra pessoa, você não precisou falar, eu acho você muito boa, acho você muito competente pra esse projeto, mas vamos deixar com a Carol dessa vez? Não, cara, você falou a verdade. Pô, eu não acho que você é competente o suficiente agora. Você é um pouco inexperiente, você acabou de chegar. Prefiro que você observe. Você não tá mentindo, você tá falando a verdade, só que de uma maneira mais empática, sabe? Um jeito que não vá acabar com a pessoa. Ou até aquela lá. Nossa, a galera fala de você, mas eu prefiro ser sincera na sua frente, viu? Nossa, você é uma chata. Ai, fofoqueira, não dá pra lidar contigo. E aí fica jogando esse discurso passivo-agressivo. Então, o pessoal tá falando tudo nas suas costas, mas eu vou falar na sua cara. Como se isso fosse um sinal de virtude, né? Como um selo de imaginário de sinceridade premium, mas só entrega mesmo é a arrogância no final. E vamos falar do impacto que isso gera? Qual que é o resultado de você ser sincerona? Diminuir a confiança de todo mundo.
ninguém vai ter confiança de falar nada pra você, ninguém vai ter a confiança de te colocar à frente de um projeto, de lidar com o cliente, de lidar com o funcionário, porque sabe que você é chata, que você não vai saber repassar informação, você vai ser ácida, você vai ser debochada, você vai ser irônica, você vai ser desagradável, sabe? Isso é péssimo, vai gerar um clima de julgamento constante. As pessoas vão começar a se acanhar, vão começar a se calar. Por quê? Porque todo momento que elas tentam dar uma opinião, você vai lá e critica. Você vai lá e fala, nossa, tá péssimo, melhor isso daí, tá horroroso. Você não sabe trabalhar, sua incompetente. Entende? Gente, tem noção, né? E você cria uma resistência a feedbacks legítimos, sabe? Porque pra mim, cara, feedback é uma das melhores coisas que existem. Elas te abrem os olhos pra umas coisas que a gente não tava percebendo. E o feedback negativo melhor ainda, porque é óbvio, a gente fica meio triste, a gente não gosta de perceber que a gente falha. Mas é real, é humano e é frequente, acontece, vai acontecer sempre. E o feedback negativo, ele te demonstra, ele te abre uma porta pra você melhorar, pra você crescer, pra você otimizar aqueles pontos que ainda faltam em você, sabe? Porque o que você é bom, acabou. Agora, o que você é ruim, você tem que ter noção de onde que tá pecando pra poder melhorar, aprender. E o feedback, ele tá aí pra isso. Quando você gera uma resistência ao feedback, gente, você não vai crescer nunca. Sabe? A sincerona vai ser isso. Porque você vai tentar dar um feedback negativo pra ela, ela vai se armar, né? Vai tentar te atacar de alguma forma e não vai absorver aquele conselho. Ou seja, essa pessoa, a sincerona, pode até se achar essencial, mas no final das contas, o time respira muito mais aliviado quando ela falta. Então, que delícia que é, né? Ser a sincerona. Que vantagem que tem um time preferir que você falte do que você esteja ali no modo colaborativo. Mas assim, tem uma forma também de você praticar a sinceridade. Eu falei que transparência é um dos meus pilares no ambiente corporativo. Eu acho que isso gera confiança, gera autoridade e o seu time respira aliviado sabendo que pode contar com você, sabe? Que você não vai ficar de mentirinha ou enrolação. Mas dá pra você praticar a sinceridade sem ficar ofendendo ou num sentido de ataque aos demais. Primeira coisa é você perguntar antes de opinar, sabe? Tipo, você quer um feedback agora ou você prefere depois? Olha, eu tenho uma opinião um pouco divergente sobre isso. Posso complementar ou a gente debate isso mais tarde? Sabe? Ter uma humildade na sua voz, no seu discurso, onde você pede permissão para você se colocar, sabe? E segundo, focar na intenção também. A gente tá falando para ajudar ou para mostrar que viu o que ninguém viu, para se colocar ali como um superiorzão que, nossa, é o sábio, né? A sábia que viu que ninguém conseguiu antes. Então, dá essa examinada, né? Põe a mão na consciência e veja se o que você tá querendo fazer é realmente para ajudar ou só para se amostrar. E o terceiro é pensar no timing e no contexto, né? O feedback, ele é ótimo, nossas opiniões são ótimas, mas no momento certo. Sinceridade, ela não é um spray automático, não. É uma carta personalizada que você dá no momento certo e para a pessoa certa. Então, prefira trocar aquele, eu acho que ficou péssimo, por uma coisa mais... Poxa, eu acho que tem algo que a gente pode fazer, né, pra melhorar esse ponto. Posso compartilhar contigo a minha visão? E é isso, gente. Ser sincero não é dizer tudo o que você pensa, mas é pensar melhor antes de dizer. Porque a verdadeira franqueza é aquela que constrói, que monta junto, que otimiza, que colabora, e não aquela que fica colecionando inimigos a rodo, sabe? Você quer ser lembrado como alguém autêntico? Ótimo, perfeito, super te apoio. Mas que tal também você ser alguém agradável? Você ser alguém que as pessoas querem ter por perto? Bom, esse foi o episódio de hoje. Me sigam lá nas redes sociais, @CamilaFrançaMentoria.
Assinem também minha newsletter para conteúdos um pouco mais reflexivos do meu dia a dia de projetos. E nos vemos no próximo episódio.